Foi. Tio, obrigado por ter citado o convite, primeiramente, uma honra estar te entrevistando. Bom, toda bem. Antes de a gente começar a falar de Mundo de Ilusões, né, que é o seu novo lançamento, eu queria conhecer um pouco mais da sua história como músico. Como é que você começou? Veio de família? Como é que você começou na música? Bom, primeiramente, grato pelo convite, tá? Pela oportunidade de estar aqui. Uhum, E vamos lá. O meu início na música vem desde pequenininho, sabe? Primeiro com o ouvinte, né? Meus aham, pais sempre foram muito fãs de rock no geral e desde sempre eu cresci, né? Acompanhando esse gênero, né? E meu gosto por música foi aflorando ali. E o meu primeiro contato com o canto veio após acompanhar o meu pai, né, cantando em videokê, e eu ficava acompanhando, olhando aquilo e falava, pô, um dia eu quero fazer igual, né? E eu comecei a tentar, comecei a cantar no banheiro, comecei a cantar em casa, pedia para cantar no karaokê, eles não deixavam porque eu era muito pequeno. E aí, quando eu fui tendo as primeiras oportunidades, as coisas foram acontecendo, eu fui mostrando algum talento, sabe, para coisa. E aí eu fui investindo nisso. ah, Tive bandas aqui também na Baixada, cantei em barzinhos, até chegar ao Tina, que aí é o meu projeto autoral. legal. E em qual momento você. Porque começou como uma coisa que você gostava de fazer, né? Também, né? Mas em que momento que deixou de ser um hobby para você começar a pensar nisso como profissional? Você lembra qual foi o momento que deu aquela virada de Lembro, chave? lembro. Esse momento foi recente, foi justamente quando eu decidi fazer esse meu projeto autoral. Porque Aham. quando eu fazia os covers, né, em bares e etc., eu realmente tocava pro hobby, era algo que eu fazia não para ter uma renda ali, eu fazia Uhum. porque eu gostava de me apresentar, cantar, etc. Então, não era algo profissional para mim. E quando eu decidi entrar nessa parte do autoral, aí sim eu comecei a levar como algo sério mesmo, algo que eu quero para minha vida, para o meu futuro. E no começo eu ainda estava meio na dúvida. Eu fui pro estúdio, eu gravei minhas duas primeiras músicas, que estão até no EP Outros Tempos. E até o momento eu não tinha essa certeza, mas depois que eu comecei a ver as coisas acontecendo, aí depois veio a parceria com a Maran, então eu fui chegando a um nível que não dava mais para ser um hobby. Eu tinha que levar Sim. realmente a sério e daqui para frente, com certeza vai ser dessa forma. É porque a música ela já exigia que você levasse a sério, né? Agora, a partir desse momento, né? Sim, sim, E, bom, exatamente. o Mundo de Ilusões, ele tem um conflito, né? Que é sobre a identidade e o pertencimento. Em que momento da sua vida essa música começou a tomar forma? Como é que surgiu a ideia de Mundo de Ilusões? Bom, Mundo de Ilusões é uma música recente para mim, tá? Eu escrevi ela, se eu não me engano, no mês passado. E Mundo de Ilusões veio daquela ideia de que a gente tem várias fases na nossa vida, né? Às vezes a gente acredita que vai seguir um caminho e você vai por esse caminho, acaba não dando certo, você tenta outra coisa e tenta outra. E eu fui muito assim na minha etapa, tipo, na minha carreira, assim, em todas as fases da minha vida, profissional, na música também, tentando outros ares até chegar ao autoral. E Mundo de Ilusões retrata muito isso, sabe? De às vezes você descobrir quem você é, sabe? Sim. E você acredita que essa sensação que você teve, né? Ela tá cada vez mais comum na geração atual também? Tem mais gente se identificando cada vez mais com isso? Sim, sim, com certeza. Acredito que hoje em dia é muito mais do que antigamente, por exemplo. Acredito que as pessoas têm se identificado bastante em quem são, buscando seus rumos e correndo atrás de seus sonhos, etc. Legal. E musicalmente, uma coisa que eu gostei é que a faixa dialoga muito com indie rock, né, dos anos 2000, início dos anos Sim, sim, 2000. sim, sim, sim. Pô, já me identifiquei pelo gosto. Cara, o que te levou a pegar essa referência, né? E quais são os artistas, bandas que acabaram te influenciando na construção da música? Opa, vamos lá. Essa é a parte que eu mais gosto de falar. Eu também. Então, o indie rock é algo assim, pra mim, indescritível, sabe? Eu Uhum. comecei a gostar de indie rock lá em 2014 para 2015, com The Cooks, Arctic Monkeys, entre outras bandas. Arctic Monkeys um pouquinho antes, mas dessas bandas vieram várias referências. E entre elas eu conheci o Interpol, que se tornou a minha banda preferida. Aham. E assim, se você parar para ver
os estilos de riff, de guitarra, até essa ralentada que tem nessa música de Mundo de Ilusões, que ela troca, né, a pegada, vem muito dessa ideia, muito do Interpol, inclusive. E outras referências que eu tenho também, até pro meu álbum, né, que essa música faz parte desse álbum que eu vou lançar, eu tenho como editor, não sei se você conhece, é uma banda alemã, Foster the People, Já ouvi falar dessa banda já ouvi falar da Alemã. Foster the People, Klaxons, umas bandas bem do cenário indie 2000 mesmo, e é minha maior referência atual para composição melódica. E você vai ver muito isso no álbum. E tem umas músicas também que envelhecem, fala que envelhece como vinho, né? Porque ainda fica bom até hoje, né? Sim, É, demais, demais. E pra te é. falar a verdade, né, essas músicas dos anos 80 em diante, né, 70 também, pega Uhum. pra ver as músicas hoje, você escuta, parece que é uma música atual, sabe? As letras muito Uhum. contemporâneas, sabe? Melodias também. Sim. Você tá numa balada, você vai ouvir, você vai curtir como se fosse de hoje. É isso. Exatamente. Aí eu te pergunto, será que as músicas de hoje em dia, no futuro, também vão ser assim? É uma dúvida que eu tenho, cara. É melhor não responder, eu não quero criar inimizade. Mas não. Eu também fico nessa dúvida também. Algumas eu acho que sim, cara. Tem muitas boas também, né? Vai de geração para geração, Tem muita coisa mas boa. eu acho que eles conseguiram criar algo muito forte lá atrás, sabe? Dos 70. Eu cresci nos 70, 90. Eu cresci com as referências, no caso, né? Aham. E, cara, eu acho que marcaram muito, sabe? O que eles fizeram. Por exemplo, Bacana. meu sonho era ter ido num show do Cazuza, pô. Nossa, Sim. surreal, surreal. É. E sobre o seu processo de composição, você fala que compor é como desabafar, né? Como se você escreve um desabafo. Sim. Existe alguma diferença quando você escreve algo pra si mesmo ou escreve sabendo que várias pessoas vão ouvir aquilo? Você pensa na Ah, diferença? uma diferença. Não, não vejo tanto. Eu vejo uma diferença quando eu escrevo, por exemplo, quando eu escrevo pra mim, é algo muito sentimental na maioria das vezes. Uhum. Então, assim, o processo de composição pra mim já é bem diferente, que é algo que vem fluindo naturalmente, sabe? Por exemplo, eu gosto de compor também com temas. Eu pego alguns temas e aí vou escrevendo sobre esses temas. De 10 temas que eu tento escrever, sei lá, dois dá certo, entendeu? E sai Uhum. uma música. De Sim, composições, de 20 músicas que eu escrevo, três dá certo, no geral, entendeu? E é complicado mesmo, porque eu sou muito chato para composição, no geral, de letra e na questão também melódica. Então, às vezes, até escrevo uma letra legal, só que a melodia ficou chata. Aí chegou no refrão, acabou a ideia, sabe? Então, uhum. eu acabo voltando e escrevendo outra coisa. Mas, enfim, eu prefiro mil vezes escrever quando é realmente algo para mim, falando sobre a minha vida, ou algo que já aconteceu na minha vida, ou sobre história de alguém próximo, porque eu acabo trazendo para o meu lado também, porque é algo que eu vivenciei, do que escrever algo aleatório. Entendeu? Ah, Sim, vou falar sobre amor, mas eu não tô amando no momento, sabe? entendi. Um exemplo. Você não define meio que um tema, né? Ele nasce dali do que você está sentindo, nesse caso. Exato, exato. E as guitarras, né, elas foram um elemento muito, muito principal, né, na atmosfera da música, que foi a sensação de cura, não, foi uma sensação crua, né, nostálgica. Como foi esse processo de construir essa identidade sonora dentro da faixa, utilizando as guitarras, cara? Ah, então, isso eu já chego no estúdio sabendo tudo que eu quero, pra te falar a verdade. Eu não sou muito bom tocando guitarra, então eu não consigo, por Aham. exemplo, chegar e gravar os takes. Mas eu levo referências, faço sonoro com a boca. Então, assim, eu sempre tento chegar pro produtor e entregar o máximo das referências da forma que eu quero mesmo, pra Aham. traduzir ali pra minha identidade sonora, sabe? E se você ver no álbum, quando for lançado, isso tá bem fiel, cara. Tá bem do início ao fim, assim, com uma linha de guitarra, baixo. A ideia musical, assim, tá do início ao fim bem fiel ao que eu realmente tenho curtido no momento, ao que se refere a mim mesmo, como Legal. música. E falando do Pedro Furtado, da banda Zimbra, como é que foi a parceria de vocês? Como é que tudo aconteceu, o processo criativo? Como é que vocês se conheceram? Ah, foi surreal, surreal. Porque o Pedro, né, eu acompanho ele pela Zimbra, eles Aham. estão
uma fase sensacional, assim, da banda, tocando em diversos lugares, fazendo turnê. E eu amo muito os 2 primeiros álbuns deles, né. E, pô,